Sejam todos muito bem-vindos. Nessa live eu vou explicar os principais pontos que são abordados em contratos de locação e responder aquela famosa pergunta: é proibido ou não fazer sublocação nos apartamentos? Então acompanha aí que a gente vai chegar nessa resposta logo mais. E aí, galerinha, vem entrando aí, vem tranquilo, Mateuzinho, Eliane, beleza? Fala, Marcão. Vou dar mais um minutinho só pra galera entrar aí, se acomodar. E logo mais eu já começo a tacar-lhe pau no assunto. E já pega um caderninho, uma caneta, que esse assunto vai render. Tem bastante detalhe. E para quem quer trabalhar com isso realmente, faz toda a diferença ter um contrato aí azeitado e com as informações... quase derrubei. Com as informações necessárias. Beleza? Mais um minutinho e já começo. Fala, Daninho, beleza? Salve, salve, Wendel. Se quiserem ir mandando dúvidas, vão mandando. Eu tenho um back-office aqui que tá de prontidão para anotar as dúvidas. Então, pode ir mandando à vontade. No final, se vocês estiverem no gás ainda, eu vou tomar uns minutinhos para responder as perguntas de vocês, beleza? Bom, isso aí então, vamos começar, galera. Eu vou falar o seguinte, né? Falar sobre contratos nesse mundo aí, nesse universo de locação de quartos. E alguns de vocês vão falar o seguinte: pô, Renato, eu nunca aluguei nada na minha vida, velho. Nunca aluguei nem bike do Itaú, que é algo simples, eu não sei alugar. Como é que funciona, o que eu tenho que saber, quais são os caminhos das pedras. Então eu vou começar do ponto, né, entendendo que ninguém sabe nada, para deixar todo mundo no mesmo nível e por aí vai, pra gente construir o conhecimento do zero e ficar todo mundo na mesma página, beleza? Então, quando a gente fala do universo de contratos na locação de quartos, a gente tem dois tipos. Tem os contratos com os proprietários, os donos dos apartamentos, e a gente tem os contratos para os sublocadores, que são as pessoas que estão alugando esses quartos, né? Então, a gente tem que partir do pressuposto que todo mundo sabe o que é um contrato, né? O que é um contrato? Contrato é o ajuste da vontade entre as partes. É ali que a gente vai resumir tudo que diz respeito aos fatores de locação, tá? Desde do preço, desde o prazo, desde as condições do imóvel, né? Como que tá o imóvel quando você está alocando, isso vai ficar no contrato para posteriormente você não ter dor de cabeça. Você vai falar das responsabilidades de cada parte, o que o locador tem que fazer, o que o cara que está alocando tem que fazer, todo mundo tem responsabilidades no contrato. A gente vai falar das proibições, então tem gente que no contrato tem proibições também, né? Você, por exemplo, você não pode, eu tô aqui, eu não posso destruir essa parede aqui, se a casa é alugada, eu não posso destruir ela sem falar nada pro meu locador, né? Isso pode dar quebra de contrato, pode me dar dor de cabeça. Eu não posso fazer reformas também da mesma maneira, né? Então, essas são algumas proibições que ficam no contrato. Além disso, o contrato também abrange algumas disposições gerais, que são mais pontos, assim, o resto do contrato, né? A parte não tão importante na maioria das vezes, mas tem que ficar atento também. Como, por exemplo, se o proprietário vende o apartamento durante uma locação, qual que é o procedimento, né? Às vezes a gente nem pensa nisso, mas pode acontecer. Questão de multa, putz, esse é doído, tem que ficar bem ligado. Então, ali estipula-se também as multas, tá? Então, esse é o overview do contrato, é o que a gente fala no contrato de modo geral. Beleza? O que mais que eu posso falar? Bom, existe uma lei que se chama Lei do Inquilinato, né? A Lei do Inquilinato, ela visa normalizar e regulamentar a relação de locador-locatário, de modo que haja uma harmonia, né? Na maioria dos casos há essa harmonia, mas quando o calo aperta, daí, né, a coisa pega. Então, por isso que tem essa lei do inquilinato para conseguir harmonizar melhor essa relação, tá? Então, falando daquele primeiro tipo de contrato,
que é o contrato que eu faço com os proprietários do apartamento. Então, contratos com os proprietários. Quem são as partes? As partes são duas. São os donos dos apartamentos, propriamente ditos, que podem ser os proprietários. E hoje eu fiz até um quiz aí nos stories perguntando se é melhor alugar direto de proprietário ou de administradora, né? A maioria acertou aí falando que alugar de proprietário é melhor, e realmente é, porque o proprietário tem mais autonomia, mais agilidade para te dar resposta. Então, isso só fazendo um parênteses aqui, não tem nada a ver com o contrato, mas já dando uma pincelada nesse assunto. Então, o proprietário é uma das partes, ele pode ser um representante também, como uma imobiliária, uma administradora, ou terceiro, sei lá, o dono do apartamento deu uma procuração para a tia, e a tia que cuida do apartamento, faz a locação, tá? E do outro lado a gente tem os locatários, que locatário pode ser qualquer um que tenha dinheiro para assumir essa responsabilidade de alugar um quarto, beleza? Já que eu falei de responsabilidade, falando das responsabilidades de cada lado. O locador tem suas responsabilidades quando ele aluga uma casa, um apartamento, tá? Quais são essas responsabilidades? Ele tem que entregar a casa em boas condições de uso, tá? Então, óbvio, você está alugando uma casa, você espera que ela esteja em boas condições de uso, você não quer ela caindo aos tecos. Então, isso inclui funcionamento dos serviços básicos, como, por exemplo, instalação hidráulica, né? Então, sei lá, se a torneira tá pingando pra caramba, você tem o direito de ligar pro cara, ó, eu aluguei, né? Principalmente esse é outro parênteses, nos primeiros 30 dias, quando você muda para um apartamento, para uma casa, você tem o direito de reclamar, né? De falar possíveis defeitos que tem no apartamento, seja estrutural ou não. Então, você pode fazer isso nos 30 primeiros dias. Então, as responsabilidades dos locadores é entregar um apartamento com instalações hidráulicas legais, e também com a ausência de qualquer coisa que traga risco à saúde dos moradores, como, por exemplo, mofo, cupim, essas coisas, danos estruturais. Se tiver rachadura assim que você acha que é perigoso, você pode e deve falar para a pessoa fazer uma manutenção, tá? Então, essas são as principais responsabilidades de um locador. Falando da responsabilidade do outro lado, que é do locatário, que nesse caso sou eu e pode ser você. Então, o que você tem que arcar? Qual é o seu papel nesse contrato? Primeiro de tudo, que eu não tenho dúvida que vocês imaginam já, que é pagar as contas em dia, né? Todo mundo quer um locatário que pague as contas em dia. E isso é muito positivo, né? Obviamente é uma coisa básica, mas é muito positivo porque lá na frente pode te trazer alguns benefícios, principalmente na hora de você renovar um contrato, na hora de você pedir um desconto ou, enfim, uma negociação. Se você é um bom pagador, é ótimo, né? Tem aquele ditado, eu adoro o ditado, o bom pagador é dono da bolsa alheia. Alguma coisa assim, se vocês não souberem, me corrijam aí se eu estiver errado. Então, é isso, certo? Essa é a primeira obrigação do locatário, pagar as contas em dia. E nos contratos tem algumas cláusulas que, se você paga atrasado, você paga a multa, inclusive, né? Você pode pagar desde 10% do valor já no primeiro dia de multa. Então, se você paga R$ 2.000 de locação e você atrasou, só para você ter atrasado, ele tem o direito de te cobrar R$ 200 se isso estiver em contrato. Beleza? Só um exemplo. Geralmente não acontece muito. O segundo ponto que é esperado do locatário é cuidar bem do imóvel. Então, é interessante você cuidar bem desse imóvel, né? É esperado pelo locador isso, então isso também te traz benefícios se você tem esse cuidado. E também arcar com as despesas ordinárias, IPTU, foro, tal. Isso aí é sabido de geral, acredito eu. Beleza? Um outro assunto, um outro tópico no contrato, e que talvez aí já seja algo um pouco desconhecido de alguns de vocês, e eu esteja falando alguma novidade aqui, é na parte de garantias, né? Garantias locatícias. Eu conheço 4 tipos de garantias locatícias, não sei quanto vocês. Vão pensando enquanto eu dou um golinho de água. No litrão. Golinho no litrão.
É água mesmo. Bom, então o primeiro modelo de locação, de garantia locatícia, que vale a pena a gente citar aqui, é o do fiador, né? Acredito que vocês já ouviram falar de fiador. Então, o fiador nada mais é do que alguém que vai comprar aquele risco com você, o risco de locação. Então, por exemplo, você está alugando um apartamento e o locador pede um fiador. Ah, eu preciso de um fiador para alugar esse apartamento. O fiador geralmente tem que ter um imóvel registrado, com matrícula toda certinha. Esse imóvel vai ficar registrado no contrato como garantia. O fiador vai assinar o contrato junto, tá? É um modelo que tem um benefício pelo fato de você não ter que descapitalizar, né? Outras opções que eu vou falar na sequência, você tem que descapitalizar cerca de 3 vezes o valor do aluguel ou até mais, então você acaba gastando legal. Se você tem o fiador, você não tem a necessidade de pagar. Então o fiador te ajuda ali a alavancar o negócio no começo, certo? É claro que você tem que ter alguém de confiança para fazer isso. O outro modelo de garantia locatícia que eu gosto de utilizar, quer dizer, não gosto porque eu tenho que descapitalizar, mas é bom que você quebre essa relação de dependência de qualquer outra pessoa, são os 3 meses de depósito. Então, muitos locadores aceitam esses 3 meses de depósito, né? Então, nada mais é, se o apartamento custa 3 mil, você tem que dar 9 mil de valor inicial lá para o seu locador para concluir essa locação, tá? Ponto negativo, é claro, é que você tem que desembolsar uma grana um pouco maior. Isso, para quem está começando ainda, torna o processo um pouco mais difícil, mas te tira a dependência de qualquer outras pessoas. Então, se você já tem uma grana inicial e não quer incomodar alguém ou pedir para que seja fiador, você pode simplesmente chegar e pagar os 3 meses e começar o processo de locação sem muita burocracia. Falando de rendimento, esse é um dos melhores, porque você deixa a grana, e até uma dica para os contratos aí, quem estiver anotando já anota. Sempre que eu faço um contrato com depósito, eu exijo que esse depósito tenha rendimento da poupança, né? Porque espera-se que o proprietário guarde o dinheiro na poupança e fique com ele lá durante o período da minha hospedagem, certo? Da minha locação. Então, quando ele me devolver essa grana, ela tem que estar com a super bonificação da poupança, que deve estar uma mixaria agora, mas mesmo assim é melhor que nada. Beleza? Terceiro modo de garantia locatícia que existe também, e que eu já fiz algumas vezes, é o título de capitalização. Não tem rendimento nenhum, você não ganha grana com isso, mas você também não perde, né? Não acho muito benéfico, mas tem gente que não aceita os 3 meses de depósito, então e vão pedir o título de capitalização. Não sei explicar muito bem o porquê que eles preferem o título, mas o ponto positivo é que essa grana não fica nem na mão do proprietário e não fica nem na sua mão, ele fica na mão de um terceiro. Por exemplo, tem título de capitalização na Sul América, Porto Seguro, então são títulos que ficam aí presos, e você tem a certeza que quando você devolver o apartamento e não tiver nenhum rabo preso, vou dizer assim, nenhuma uma reforma, nem nada a ser feita, eles vão te entregar de volta esse título de capitalização integralmente. Sem correção, mas beleza, você não vai perder nada. Ele é muito melhor comparado com esse último que eu vou falar, que é o que eu conheço, que eu uso muito pouco, eu evito usar, mas realmente quando o negócio é bom e eu não quero perder, eu acabo cedendo, e eu faço o seguro fiança, número 4. Esse é o último tipo de garantia locatícia que eu trabalho. Tá? O seguro fiança também é feito por uma empresa terceira, tem da Porto, por exemplo. E o seguro fiança ele é custoso, né? Geralmente ele custa aí de 1 a 1,5 aluguel por ano. Então você pensa que nossa meta aqui é o lucro, você já está saindo com menos 1,5 aluguel que você vai pagar. Mas se é um negócio bem rentável, a gente engole seco e vai para cima, porque o retorno vem lá mais para frente. Beleza?
Então, bom, abordei agora aí os temas de garantia locatícia. Se tiver dúvida, manda aí. Se não ficou muito claro, que a gente retoma mais esse assunto daqui a pouco. Beleza? Show! Bom, falando daí de um outro tópico que é abordado bastante em contratos, que é necessário, é o tempo, né? O tempo, o prazo de locação. Existem contratos hoje, que acho que o de praxe são 30 meses, que é 2 anos e meio. Tem gente que faz um pouco menos, tem gente que faz um pouco mais, 36, 24, então é bem variável, né? Você vai entender isso aí junto com o proprietário na negociação. Onde que isso vai fazer diferença? Isso vai fazer diferença principalmente na questão de multas, né? Então, se você... imobiliária sempre empurra seguro-fiança. Eles devem ter, sei lá, participação, alguma coisa assim, né? Eu não sei. Mas o prazo vai... Voltando no tempo médio, o tempo médio é sempre de 24 a 30 meses e vai ser importante, principalmente no término de contratos. Quando você termina o contrato e não cumpriu ele inteiro, né, já falando um pouco da multa, que eu vou chegar ali na frente, você tem que pagar a multa percentual ao tempo contratual que você já cumpriu. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de 24 meses e eu fiquei 12, certo? Eu fiquei metade. E a multa estipulada são 3 meses. Eu vou pagar metade dos 3 meses. Eu vou pagar um mês e meio de multa, tá? Então, se o contrato fosse maior, eu ia ter outra proporção e assim por diante. Beleza? Um assunto também, mais um. Vamos lá, reajuste anual. Talvez seja novidade para alguns, outros também talvez já conheçam. Então, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços, que é um índice da GV, muito fácil de achar, se você jogar aí no Google, você acha super fácil. Ele é um índice que vai atrelado no contrato, tá? Então, a cada 12 meses, você tem o IGPM incidindo no contrato. Você pode ter esse IGPM positivo ou negativo, dependendo da economia, tá? Então, eu já peguei IGPMs positivos, ou seja, eu tive um reajuste para cima desse contrato, e já peguei IGPMs negativos, ou seja, eu consegui renegociar uma redução contratual. Então, sempre vale você olhar no período dos últimos 12 meses como é que está o IGPM para renegociar o seu valor de aluguel. Tá legal? Boa! Mais um ponto importante, anota aí, seguro de incêndio. Até acho que eu comentei hoje no Stories também. Se alguém perguntou, se tiver algum problema no apartamento, se tiver algum acidente e tal, e já aconteceu, hein? A gente pensa que não acontece, mas acontece. Teve um caso que foi Na verdade não foi no meu apartamento, mas foi no apartamento de baixo. Pegou fogo, cara, no apartamento. Pegou fogo, só não alastrou pra cima porque Deus não deixou, mas foi embaçado. E se eu não tivesse seguro e realmente tivesse subido esse fogo, imagina, ia ter um prejuízo aí que eu não ia ter como pagar nunca, porque é o valor do apartamento, simplesmente, né? Então, você tem que ter esse seguro sim, tá? Seguro de incêndio eu digo que é obrigatório. No ano são 3 vezes no Big Mac que você vai, você já pagou o incêndio. No Big Mac não, no McDonald's, né? 3 Big Mac que você não come no ano, você já paga o seguro incêndio, beleza? Então não deixem de fazer isso, pelo amor de Deus. É um detalhe muito besta e que pode custar muito alto, tá? Bom, eu tinha anotado aqui para falar de multa, mas eu já falei, acredito que ficou claro aí, certo? Se não ficou, comentem, por favor, que eu vou detalhar mais novamente. E um dos assuntos que todo mundo perguntou, Renato, isso aí pode, não pode? Blá, blá, blá. Então, rufem os tambores.
Pode ou não pode sublocar essa bagaça de apartamento? É ou não é legal? O que que a lei diz quanto a isso, né? Vou até ler aqui para não ter erro de eu falar bobagem. Então, segue. A sublocação se caracteriza quando o imóvel alugado pelo locatário é ocupado por outra pessoa que passa a pagar parte ou totalidades do encargo da moradia. Beleza. A lei do inquilinato, lei número 8.245/91, dispõe sobre locações dos imóveis. Autoriza sublocação desde que o locador seja antes expressamente favorável. Isso quer dizer que sim, é permitido fazer sublocação, né? Mas eu não sei o que acontece no mercado brasileiro, que as pessoas têm medo ou, não sei, um certo receio de falar de sublocação, né? Parece que tem um bicho de sete cabeças. E na verdade, quando você tem um contrato bem amarrado, bem desenhado, não é nada disso. É muito pelo contrário. Você tem até vantagens em fazer sublocação em detrimento da locação convencional. Eu posso explicar isso num outro momento, porque aí tem vários argumentos para favoritar e para fortalecer a sublocação, tá? E aí, aqui contando um pouco da minha história, eu tive contato com muitos locadores, né, donos de apartamento, e enfrentei muitas vezes bloqueios, né, quando eu falava, putz, eu quero sublocar, e o senhor aceita, a senhora aceita, né? E por que eu tô até falando senhor e senhora, né? Porque assim, muitas das vezes você vai se deparar com idosos, né? Pessoal que tem mais grana, que tem já uma cabeça de repente mais da vanguarda e vai pensar em sublocação como baderna, algazarra, putz, o cortiço lá do Aloísio Azevedo, isso aí é referência literária para quem sabe. Então, putz, vai ter prostituta e tal, eu já ouvi isso, cara, ouvi isso muitas vezes. Então, não sei, parece que fica na cabeça deles que por ser sublocação é bagunça, né? Então eu tento mostrar por A mais B que esse processo de sublocação muitas vezes é melhor, porque eu vou manter o apartamento em ordem, vou fazer de tudo para alocar. Então já consegui algumas vezes mudar a cabeça de um senhorzinho careca assim. É complicado, mas requer bastante diálogo, né? E quando eles estão abertos, algumas vezes acontece. Beleza? Então, sublocação é permitido, vão com tudo que dá certo, dá dinheiro e desde que você saiba apresentar para as pessoas é uma coisa bem positiva, tá? Bom, o que mais? Bom, geralmente os contratos de sublocação, eles têm... Isso tudo que eu falei, vamos voltar um pouco, isso tudo que eu falei era de um contrato inicial de locatário, né? Com eu, Renato, pessoa física, alugando um imóvel de uma pessoa normal, que tá alugando lá o apartamento dele, tá? Agora, existe um outro tipo de contrato para quem eu vou alugar o apartamento. Então eu peguei o apartamento, mobiliei, fiz tudo aquilo bonitinho que eu contei na historinha lá, né? Deixei o apartamento redondinho e comecei a alugar os quartos. Então esse outro contrato que eu vou fazer para esses terceiros, ele é um contrato diferente. Muitas vezes ele vai ter algumas coisas em comum, mas não é tudo, tá? Então vou começar agora a destrinchar o lado B, ou o lado 2 de contrato, que é o outro contrato que eu tenho com os meus sublocadores. Beleza? Então a primeira diferença é que deixa de existir locador e passa a existir o sublocador, que sou eu, Renato, quarto aluguel, beleza? E aí não existe mais um locatário, existe um sublocatário, tá? Em modos gerais eu estou colocando isso para vocês.
Então, como eu falei, alguns termos são semelhantes, né? Por exemplo, o... você tem que respeitar, você tem que deixar claro que a pessoa que está sublocando tem que respeitar os regulamentos internos, da mesma maneira que eu, Renato, tenho que respeitar os regulamentos internos quando eu aluguei aquele contrato do proprietário, sabe? Então, por exemplo, eu quando aluguei estava ciente que não posso fazer barulho depois das 22. Então eu tenho que passar essa informação para o meu inquilino. Olha, você não pode fazer barulho depois das 22 porque está no regulamento interno, no regimento interno. Eu, quando aluguei, estava ciente que eu não posso correr na garagem. Então eu vou falar, acelerar na garagem, né? Correr eu até posso, talvez, fazer um Cooper. Mas não posso acelerar na garagem. Então eu vou falar pro meu locador, olha, você não pode acelerar, você tem que respeitar o que está no contrato geral, nos regimentos internos, que é o que manda. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. As diferenças nesse contrato pequeno são mais em pequenos detalhes, né? Como, por exemplo, responsabilidades de cada inquilino. Então, eu tento deixar isso em contrato, falando, olha, vocês têm que se responsabilizar pela higiene do apartamento, né? Vocês têm que se responsabilizar pelas compras de materiais de higiene para limpeza. Vocês têm que prover algumas... tem algumas diretrizes que eu coloco internamente. Isso também pode ser discutido mais para frente, com mais detalhe, o que eu coloco, mas só para vocês entenderem por que eu passei a fazer isso, houve uma determinada época, mais no começo, né, que eu ainda não tinha muito as manhas, batia um pouco a cabeça, onde eu falava, eu não agregava nenhum serviço, eu deixava por conta dos locadores a questão de limpeza, de material de limpeza, de pagamento de faxina. E aí, com o tempo, eu tinha os porquinhos e tinha os limpinhos. Então, os limpinhos queriam comprar o material de limpeza, queriam a casa arrumadinha, queriam pagar a faxineira. Mas tinha os porquinhos pão duro, que queria economizar, e falava, não vou pagar, não vou pagar, então se o cara quiser limpar o quarto lá dele, e a sala e o banheiro, beleza, mas não quero contribuir com isso. Então foi aí que eu comecei a fazer algumas adaptações no meu contrato para amarrar e deixar tudo de uma maneira mais harmônica, né? Então são pequenos passos no dia a dia que você vai, nos contratos que você vai deixando as coisas mais amarradas, tá? Esse foi só um exemplo. Deixa eu ver aqui. O prazo também é diferente no contrato de locação direta, né? Na sublocação, perdão. Então, claro, eu não vou exigir de uma pessoa que está sublocando de mim que ela fique 30 meses ou 24 meses, da mesma maneira que o cara exige de mim, entendeu? Porque não é assim que funciona. As pessoas, você tem que entender que quando você está alugando um apartamento, um quarto para uma pessoa, ela tem um cenário na vida dela que daqui a alguns meses, por exemplo, não necessariamente vai ser o mesmo, e ela quer ter essa flexibilidade e não ser penalizada por essa mudança, tá? Então, o prazo também é alguma coisa ali que vai ter uma diferenciação, tanto do contrato de locação como para sublocação. Beleza? Deixa eu ver aqui mais que eu anotei para compartilhar com vocês. Tem um detalhe interessante de regras quando você está fazendo uma sublocação. Então, como a gente viu, é permitido fazer uma sublocação e você tem um limite, né? Eu tenho um limite que eu posso cobrar a mais no valor das locações. Como assim? A lei diz que os aluguéis de sublocação não podem ser o dobro do valor do aluguel em habitações coletivas. O que isso quer dizer? Trazendo para algum exemplo. Então, se eu pago R$ 4.000 numa casa, eu posso cobrar, e a casa tem 4 quartos, vamos dizer, eu posso cobrar até 2.000 por quarto, que vai me gerar 8.000, tá? Mas eu não posso cobrar mais que isso, porque senão ela vai ser o dobro do valor do aluguel. Isso aí já seria algo fora da lei, é só uma curiosidade. Na prática, não sei se as pessoas conseguem
ter esse controle, até porque ninguém tem acesso ao valor do aluguel, mas é uma coisa aí que vale a pena se preocupar e tentar fazer certinho. Contratos, o que eu anotei aqui de contratos mais? Vamos lá. Também você pode utilizar algumas metodologias, alguns modos de garantia quando você está sublocando, tá? Eu, por exemplo, quando comecei, acho que para quem assistiu o meu videozinho inicial, eu falei que eu cobrei 3 meses de caução dos 3 rapazes. Então, foi um modelo de garantia que eu pedi na época. Hoje, como eu já tenho uma flexibilidade maior, já tenho um volume financeiro que me deixa um pouco mais resguardado, talvez, eu consigo hoje diminuir essa pedida. Muitas vezes até se é um momento onde eu quero alugar logo, eu até tiro esse tipo de garantia, falo, só me paga e mora. Então, eu tenho essa flexibilidade no meu negócio. De praxe hoje eu tenho pedido 1 mês, né? 1 mês, paga e mora e vamos que vamos. Então, você tem possibilidade, isso é importante dizer que você tem a possibilidade de pedir ou um calção, ou um fiador, ou um seguro fiança, o que você quiser, tá? Desde que a pessoa tope pagar, tope fazer, você pode pedir o que você quiser. Claro que quanto mais difícil o modelo de garantia que você pede, mais difícil vai ser você alugar aquele quarto, tá? Então, sempre tente facilitar ao máximo o seu processo de locação. Beleza? Gente, eu já cheguei aqui no final das minhas anotações. Eu falei bastante, eu falei bem batidão, gosto de ser bem objetivo no que eu tenho para falar. Mas se vocês tiverem dúvidas, eu sei que aqui o back-office já falou que tem várias dúvidas. Eu vou deixar ela ler aqui e aí eu vou compartilhando com vocês as dúvidas que vocês mesmos mandaram aí, que eu não consegui responder, né? Senão eu perco meu raciocínio aqui e fica um bololô. Então manda a primeira aí, qual a braba? Vamos lá. Existe contrato para o sublocatário? Existe contrato para o sublocatário, sim, né? Eu já mencionei. Tem alguma empresa. Como costuma fazer? Morou, pagou ou pagou, morou? Como costuma fazer? Pagou, morou ou morou, pagou? Por um motivo muito específico, eu faço o seguinte: pagou, morou, tá? Principalmente quando eu não cobro calção. Por quê, vocês? Por que eu faria isso? Simples, inadimplência, né? Se tem inadimplente, o cara vai morar e depois vai sumir, e aí depois para eu processar ele ou tentar correr atrás é um desgaste muito grande. Então, eu inverto o modelo e faço paga e mora. Simples assim. Que aí você fica resguardado de não ter um calote. Tá? Próxima. A Bianca pediu para falar novamente como você fez com as multas. Como você faz com as multas, que ela perdeu essa parte. A Bianca pediu para eu falar das multas. Bom, as multas, isso vai variar bastante de contrato para contrato, negociação para negociação. Mas basicamente a conta que você tem que fazer, só para você ter ciência do risco que você está tomando. Se você assume um contrato de 24 meses e vamos dizer que ficou 1 ano, 12 meses, né? Você cumpriu metade do contrato e por alguma razão você tem que devolver o apartamento, sei lá, vai se mudar para outro país, então você cumpriu metade do contrato, certo? A multa é estabelecida de praxe, eu nunca vi mais, nunca vi menos, sempre foi isso, de 3 meses de aluguel, tá? Então vamos voltar lá na conta. Se o aluguel custa 3 mil, a multa estabelecida é de 9 mil. Mas não é porque você quebrou a multa no 12º mês que você tem que pagar os 9 mil. Você vai pagar o valor proporcional do que ainda falta para cumprir o contrato. Então, nesse caso, faltam 12 meses para eu cumprir o contrato, ou seja, 50%. Ou seja, eu vou pagar 50% do valor dos 3 meses. 50% do valor dos 9 mil, que é R$ 4.500 nesse caso. Tá bom? Ficou claro? Se não ficou, me manda um direct e a gente troca mais ideia. Eu tento explicar melhor. O Leon perguntou se você já teve proposta recusada pelos proprietários de imóveis. O Leon perguntou se eu já tive proposta recusada.
Já, cara, já tive proposta, inclusive recentemente, foi um balde de água fria, assim, foi terrível, eu tava já contando, é, fazendo planos já, nossa, eu tava animadaço, uma baita casa, e eram dois sócios, o pai e o filho, é aquilo que eu te falo, é a mentalidade, né, o filho topou, viu lá que tinha critério de sublocação no contrato, falou, não, tranquilo. E o pai, por algum motivo, não gostou quando leu de sublocação, achou que seria alguma coisa inviável e cancelou. Então foi por água abaixo. Então acontece sim. E esse daí, como era por imobiliária e tal, eu não consegui nem o contato direto para tentar explicar, para tentar desenrolar, falar meus argumentos. Como eu tinha um intermediário que era o corretor, ficou mais difícil de reverter o quadro. Mas acontece. Márcia pediu para falar sobre estratégias de convencimento para o proprietário. Estratégia de convencimento do proprietário, continua ligado que a gente vai lá mais pra frente. Não entra agora, mas vou tratar. Tati perguntou se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva, depois eu posto, sim senhora. Mariana e Matheus perguntaram, você tem uma empresa? Faz isso no CPF ou no CNPJ? Precisa declarar sua receita? Assunto para outro tema também. Não sei se vocês ouviram, mas a Mari e o Matheus perguntaram se eu tenho uma empresa aberta, se eu faço no meu CPF e se eu declaro, como eu declaro, né? Também não é assunto para esse post. Então fiquem ligados que só para não misturar. Então, tipo, faz um filtro só do que for de locação que a gente filtra. E aí, galera, vou anotar essas dúvidas e vou trabalhar em outros momentos, beleza? Só pra gente manter focado o assunto direto para contratos. O Matheus fez uma pergunta muito boa. Como foi a questão do reajuste dos contratos principais com os proprietários em função da pandemia? Muito boa, Matheus. Então, para quem não sei se deu para ouvir direitinho, mas só reforçando como foi a questão do reajuste por conta da pandemia. Então, em março, a gente teve a notícia da quarentena, 15 de março, mais ou menos. Eu já estava receoso desse problema, né? Então, passado um mês, eu já comecei a fazer a ligação para os meus locadores e tentar a negociação, né? Mas foi uma negociação bem franca e falando do atual cenário. Nesses 3 primeiros meses da quarentena, houve sim uma queda de procura, certo? Natural, acho que tudo teve, então muitas pessoas voltaram para suas casas, foram desligadas, a economia parou. Então eu tive que renegociar os contratos e pedir desconto. Então, alguns contratos eu consegui, por exemplo, 20% de redução, outros eu consegui 50%. Então vai muito daquilo que eu falei no começo. Se você é um bom pagador, se você tem um histórico já de locação com esse proprietário, né? Os meus melhores resultados nessa quarentena de desconto foram com os proprietários que eu tinha já um histórico de comprometimento, como se diz, de relacionamento antigo. Tá? Então eles entenderam o lado e para não perder um inquilino por conta de uma crise global, eles deram sim um desconto. É isso. As outras perguntas. É isso, deixa eu passar aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa. A Paula... É isso aí. Beleza, minha gente. Agradeço aí a participação de todos, para quem aguentou aí até agora. Vou pedir encarecidamente que vocês depois comentem aí, compartilhem. E, enfim, me ajudem aí com dúvidas, para que a gente mantenha esse conteúdo quente e seja o mais proveitoso para todo mundo. Beleza? Rebequinha chegou atrasada, né? Que eu já falei disso daí. Mas vai ficar gravada, dá uma olhada aí, você vai entender direitinho. Beleza? Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela participação. Comente, compartilhem, me ajudem aí, que eu ajudo vocês de volta e a gente vai fazer essa parceria bacana. Beleza? Um salve, muito obrigado e até mais. Obrigado.